Inteligência emocional. Afinal, o que é ser inteligente? Hoje, algumas pessoas até bem honestas, seguramente cidadãos de bem, eles apoiam os políticos que roubam. E ainda acham que eles são inteligentes. Vejam, é um ponto de vista. Eles acham que a forma de manipular verbas públicas, de pegar dinheiro que poderia ser destinado a coisas mais humanas, que tá ok. Isso não é inteligência. Alguns dizem que os traficantes têm essa inteligência de esconder as drogas, de fazer rotas de fuga. Nós podemos afirmar que também não é inteligência. Se nós formos olhar no Aurélio, o que é ser inteligente, diz que qualquer forma de vida que se adapte, se transforme e prossiga na existência é uma forma de vida inteligente. Ou que inteligência é a capacidade de aprender, apreender, quer dizer, eu aprendo e daí eu guardo aquilo que eu aprendi, de compreender e de me movimentar em qualquer ambiente de maneira que eu transforme aquilo que me faz bem. Ou pessoas que são inteligentes, que são sagazes, têm muita perspicácia, que são pessoas de um desenvolvimento que conseguem atuar de maneira a mudar ambientes. Então, se nós formos ver o que é ser perspicaz, é uma pessoa com uma agudeza, um respeito e uma inteligência objetiva no âmbito daquilo que analisa. A sagacidade é algo que vai além da mera observação. Mas o dicionário, quando alguém procura intelecto, ele também manda para a inteligência. E aí é o princípio da confusão. E na nossa conversa de hoje, nós vamos observar o que é o intelecto e o que é a inteligência. Todos nós somos providos de um certo intelecto. O intelecto está ligado ao nosso corpo, à nossa corporalidade, aquilo que está dentro de nós. Já a inteligência, ela faz parte daquilo que é substância. E o intelecto, ele resolve uma série de questões. O corrupto resolve as suas questões de corrupção, o traficante as suas questões de tráfico, o bandido as suas questões de bandidagem, e toca-se a vida. As pessoas de bem fazem lá suas coisas usando esse intelecto, mas a substância é um passo na compreensão do que é a inteligência que nós poderemos ter a oportunidade de analisar de forma tranquila, antes passando pela compreensão de que somos centros. Já vimos em aulas anteriores que nós temos centros energéticos que nos fazem estar vivos. São capacidades que estão inerentes ao ser humano e determinados créditos que trazemos conosco na nossa existência e usamos. Alguns de maneira um pouco mais inteligente, outros nem tanto. E estes que não usam bem os seus centros, o que lhes falta? Afinal, todos queremos ser pessoas inteligentes. E nós, na Associação de Estudos Filosóficos, nós proporcionamos ferramentas e condições para que as pessoas, sim, aprendam o que é inteligência e, aprendendo, ampliem esse canal de atuação de que não é físico em nós. Então, a gente compreendendo isso, nós damos um passo quantitativo na nossa capacidade de cognição. Então, faz algumas décadas atrás, em Estocolmo, foi a primeira vez que alguém usou que o sistema límbico é muito mais importante do que o sistema cognitivo. Afinal, nós vínhamos de uma teoria, uma composição social de que o QI era a coisa mais importante. Até se contava o QI, quantos pontos, QI de gênio, QI de não gênio, mas conseguia-se medir o quanto a pessoa era inteligente. Nessa palavra hemotologia, falando do sistema límbico, a pessoa afirmava que inteligência se aprende. E nesse congresso, há tantas décadas atrás, década de 70, estava presente um recém-formado jornalista que estava cobrindo o evento.
e falava de temas de mudanças humanas e tecnológicas, e eram temas muito chatos, e ele se interessou por esse termo, emotologia. E esse mesmo jornalista, jovem, recém-formado, alguns anos depois, ele lançou um livro chamado de Inteligência Emocional. Se formou em psicologia e escreveu um best-seller que vendeu muito, embora seja um livro chato, não tem inteligência emocional na forma de escrever o livro, que Daniel Goleman lançou em 2006. E lá pelo fim um capítulo, ele cita, numa linha muito pequena, quem foi o precursor da palavra inteligência emocional, sistema límbico mais importante que o cognitivo. É simplesmente um brasileiro, um brazuca, gente. Um professor da UERJ que na década de 70 já tratava e lidava com esse assunto, Antônio Machado. Mas ele faz uma referência muito pequena. E ele mesmo, depois de escrever o Inteligência Emocional, ele compreendeu que tem outras questões que tangem a uma inteligência realmente humana. E ele foi estudar meditação, foi ao Tibete, fez estudos em uma universidade nos Estados Unidos, de pessoas que meditam, ou seja, que em determinados momentos silenciam, se recolhem para dentro de si mesmas e com isso conseguem desenvolver capacidades cognitivas maiores. E nós fomos acostumados, crescemos entendendo que a inteligência cognitiva seria muito importante. Os vestibulares são a prova disso. Os concursos públicos, tudo é voltado para saber o quanto a pessoa sabe de um determinado tema. Só que todas as provas relacionadas a esse tipo de teste, eles podem ser resolvidos por qualquer pessoa, desde que se dê o tempo necessário, porque é uma quantidade de questões muito grandes a ser resolvida num pequeno espaço de tempo. Se todos tiverem o tempo adequado, todos chegarão ao resultado. E na maioria das vezes, aqueles que passam não são os melhores preparados com o cérebro intelectual, mas são as pessoas emocionalmente mais equilibradas. E como a Associação de Estudos Filosóficos trata de equilíbrio, nós também vamos compreender nessa nossa conversa como nos equilibrarmos para gradativamente compreendermos essa substância. Então, se vimos que somos centros energéticos, que se desenvolvem em nós, o centro motor, que é muito importante para as nossas atividades, ele está presente em vários no nosso dia a dia, das nossas atividades, centro motor, centro sexual, centro instintivo, que tem uma inteligência fabulosa, quando ele não é atrapalhado pelo nosso centro emocional, o centro intelectual. Esses 5 centros, eles têm a possibilidade de se desenvolverem para centros superiores, que nós também vamos olhar um pouco que há inteligência neste desenvolvimento. Então, conseguindo compreender que intelecto é uma coisa e inteligência já faz parte da substância, porque ela está ligada àquilo que não é matéria em nós. O ser humano, ele é matéria, energia e consciência. E dentro dessa trimembração humana, nós podemos sim desenvolver as nossas capacidades. E nós temos 3 cérebros. Nós temos o nosso cérebro de pensamento, nós temos um cérebro no meio termo entre 2 mundos, que seria o cérebro emocional, e temos o cérebro do movimento. Então, pensamento, sentimento e ação. São 3 cérebros que funcionam dentro de nós. E no que se refere à parte da forma, que é o nosso corpo, que é a matéria, dizem os estudiosos que nós temos dentro do nosso cérebro uma massa branca e massa cinzenta, e que essas massas, elas se dividem em hemisférios esquerdo e direito. E que o esquerdo, ele afeta a movimentação do nosso lado direito. E o hemisfério direito está conectado com o que movemos ou as lateralidades cruzadas. E também que o cérebro esquerdo, ele é mais ligado à razão, à lógica, aquilo da conta, do ponto, o preto e o branco, e o que o hemisfério direito é
o hemisfério da emoção, da intuição, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que não é explícito, mas pode ser observado, onde o cérebro, o hemisfério esquerdo, entende só a palavra pura e simples, o hemisfério direito entende a tonalidade, se a pessoa está nervosa ou não, se aquilo que ela está dizendo tem um fundo de verdade, se ela está tendo uma reação, várias coisas que esses hemisférios dizem para nós. Então, eles não são especialistas como se pensam. E o grande mistério está nem em ser só uma coisa muito racionativa, nem uma coisa só muito para o lado mais da intuição, da criatividade. Porque um é duro, frio, calculista. O outro pode se tornar algo totalmente sem noção. Aquela porra louquice que a pessoa não respeita o outro, não tem temporalidade, para ela o universo é outro. Então, afinal de contas, se os dois hemisférios estão dentro da nossa caixa craniana, o grande mistério é a conexão entre eles. A ciência já sabe que são mais de 250 milhões de filamentos que são possíveis de se conectarem, fazendo com que o nosso tronco cerebral e o corpo caloso, que é a parte que une os dois hemisférios, consigam fazer com que, de fato, conversem esses dois lados. E quanto mais conversa o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, mais inteligente é a pessoa e mais capacidade cognitiva de desenvolvimento ela possui. E uma das características muito fabulosas desse centro de inteligência mais de substância é a capacidade que a pessoa tem de compreensão, de entender e de compreender de fato o que está acontecendo. Então, nós vamos perceber que é um fato, porque já foi estudado isso durante muito tempo pela própria ciência acadêmica, embora para eles o cérebro permaneça um grande mistério. Porque nós temos duas pequenas glândulas dentro de nós, que é a pituitária, a glândula pineal e a glândula pituitária, que elas dão determinados comandos que não são perceptíveis pelos aparelhos que medem a tomografia, a ressonância, uma mede tecidos duros, outra tecidos moles, e elas escapam desse tipo de exame. Mas todo o estudo místico de antigos sábios sabem, tem certeza, que elas têm uma grande influência naquilo que é de fato a inteligência. Porque o que interessa para nós é o nous educare, o átomo do ser que tem em cada ser humano encarnado na nossa época. Essa consciência de que o ser humano é algo absolutamente superior ao que ele faz e ao que ele atua. Então, sempre essa mística coerente, transcendente, ligado a hierarquias superiores, sempre busca uma forma de que o ser humano, em alguns momentos, silencie e que ele cresça nessa cognição verdadeiramente humana. Por outro lado, tem uma corrente que quer destruir essa inteligência. E a educação formal, a educação tradicional, ela faz parte dessa corrente de destruir a capacidade de inteligência. Na maioria, não são todas as escolas. Algumas têm uma visão de preservar na criança esses átomos para que ela gradativamente vá compreendendo e desenvolvendo o intelecto. Mas são raras. A maioria bate no princípio do fechamento dessas capacidades coerentes. E a prova disso é que uma criança, depois de 12 anos na escola, ela sabe muito pouco. Ela compreende quase nada. E ela está totalmente desabilitada para exercer qualquer coisa na vida dela. E aí, para que ela possa exercer, vem o tal do cursinho. O cursinho é a prova de que em 12 anos a pessoa não conseguiu estabelecer conexões cognitivas com as realidades da qual ela faz parte. Aí alguns cursinhos usam inteligência emocional. Olha que interessante. Eles fazem músicas para a pessoa poder gravar uma fórmula matemática, fazem contos, historinhas para que a pessoa grave a síndrome das proteínas, as características de nomes da biologia. Então, eles usam de um subterfúgio para que a pessoa aprenda, mas aquilo é temporal. Passou o vestibular, as pessoas não sabem mais quantos países tem no mundo,
o Atlas apagou, a criança não tem noção do seu próprio país, não sabe a estrela, a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste vira um grande nada, e quando vai para a universidade, alguns saem de lá inaptos para exercer a sua profissão. Então, todo esse mecanismo visa fechar a possibilidade de cognição. São poucas as escolas que preservam, incentivam o uso de ambos os hemisférios e que a pessoa atue dentro do movimento. Porque o movimento é de suma importância, principalmente na primeira infância, para que a criança desenvolva capacidades de inteligência. E não só o movimento do corpo dela, mas como os movimentos do mundo. Como é importante ver um pássaro alçar voo, borboletas que saem das lagartas em determinada época do ano, a natureza como um mundo que é bom, belo e justo. Aí ela compreende, ela vivencia e mais tarde ela atua dessa forma. Se ela for tolhida desses movimentos, ela vai ser um ser humano frio, calculista e absolutamente sem respeito ao outro. Então, nós vemos que a inteligência está muito ligada ao que é o ser humano na sua natureza transcendente. Mas essas linhas que fazem com que a sociedade exista, elas são reais, são uma realidade. Então, nós não podemos dar mais passos nesse assunto se nós não falarmos de uma palavra que cabe muito para a nossa época, que é a salutogênese. Saluto é uma palavra que vem do latim e ela quer dizer sanidade ou beleza. E gênese é a origem. Então, a origem da sanidade. Onde está? Dentro da sanidade, há inteligência. Mas a nossa sociedade, ela é ligada à patogênese. Patogenia é do grego, vem pato, que é a doença, a enfermidade, a loucura, e a origem, ambos do grego. Origem da loucura, da desavença, de toda forma de corrupção, estão nesses dois pontos. Entre esses dois pontos estamos nós, os seres humanos. Então, nós vamos ver como nós estarmos na salutogênese. Quando nós temos a atuação do ego, nós temos a patogenia. O ego cria doenças. E quanto mais egocentrado é uma pessoa, mais egoísta ela é. E ao contrário do que muitos pensam, ela sofre e faz sofrer. E quando esse ego centrado atua, ele confunde as coisas, ele coloca palavras que não foram ditas, é uma forma de mentira, mas ele diz, mas eu entendi isso. Ou ele coloca pessoas uma contra as outras, ele está sempre fazendo confusão. A pessoa que é voltada pelo ser e pela consciência, por essa estratégia que tem dentro de nós das energias, da energia e consciência, ela está ligada ao bem-estar do outro. E ela suporta ataques, suporta agressões, e ainda ela pensa o que eu posso fazer por essa pessoa para que ela compreenda e consiga se transformar. Então, o aspecto do ego centrado, ele está ligado no bem-estar. Ele está sempre preocupado com o seu bem-estar, ou com o bem-estar de quem lhe é próximo, seus filhos, seus netos. Então, ele rouba e justifica. Não, mas é que eu vou deixar minha família bem. Ele passa a perna nos parentes por causa de herança, porque ele está preocupado com o seu bem-estar. Quer dizer, ele e aqueles por quem ele tem interesse. E o bem-estar se torna, daí entra para os laboratórios, o bem-estar das pessoas, que elas tomem vacinas, que elas tomem determinado medicamento, daí o bem-estar dos bancos, que peguem empréstimos, que se endividem, tudo está ligado a esse bem-estar. Então, isso está ligado ao ego, está ligado à forma, está ligado ao intelecto. O outro lado da moeda é o bom ser, não o bem-estar ou o bom estar, mas o bem-ser ou o bom ser. É quando a consciência e essa trilogia humana, além da matéria, atuam em nós. E o que mais nos interessa é o bem-estar do outro. E nós trabalhamos
por pessoas que, mesmo que não tenham a nossa hereditariedade, nós vemos o ser humano nesse outro ser. E a partir daí, nós atuamos e agimos. Então, aí entra já o princípio da substância, ou seja, o bom ser ou o bem ser, há uma atuação da consciência. Aí não há mais a busca desenfreada pela matéria. Então, hoje, o mundo ele tem uma apologia pela forma, pela aparência e pela máscara. E o que se refere a conteúdos, a consciência e a desenvolvimento humano na sua concepção mais abrangente, ela está em terceiro ou quarto plano, talvez em quinto plano. Nós que nos dedicamos há algumas décadas para que esse bom ser ou bem ser, estar atuantes na matéria, mas com a consciência ativa em nós, nos faz estabelecer alguns critérios quando alunos chegam até nós. Porque sim, a inteligência se aprende e é possível nós expandirmos essa capacidade cognitiva que está ligada à nossa energia e à nossa consciência. Então, quando nós chegamos na escola, na Associação de Estudos Filosóficos, nós temos aulas que são aulas verbais e nós temos sempre uma aula de relaxamento, de meditação, yoga, tai chi, lian kun, tudo isso mexe com os preceitos mais íntimos do desenvolvimento humano que estão ligados à nossa glândula pineal e à nossa glândula pituitária. Conforme nós vamos mudando de fase, nós vamos recebendo outras informações que complementam as iniciais que nós tivemos no início quando chegamos. Então, nós vamos criando uma capacidade interna, individualmente, cada um, sem forçar a barra, nós vamos compreendendo o que é de fato a inteligência e podendo crescer para esse aspecto em nós. Então, lá na fase 1, nós temos os aspectos da autoobservação. Na fase 2, as substâncias que são possíveis de nós agregarmos e transformarmos. Na fase 3, compreendemos as leis que nos regem e que fazem com que nós sejamos seres de fato conscientes da existência. E na fase 4, nós temos todas as estratégias de trabalho. Aí aqueles que gostam do assunto podem se aprofundar em grupos de estudo que nós estabelecemos e muita meditação. Então, a inteligência emocional é muito mais do que nós dissemos nesses 20 minutos, meia hora que estamos conversando aqui, e nós estamos procurando, de forma bastante clara, colocar que sim, inteligência se aprende. E nós temos obras literárias que dá para educar a consciência, educando, aumentando a nossa inteligência como substância. Então, agradecemos a atenção de todos e até uma próxima aula.